Olá, minhas queridas! Capítulo 30 de Sombra da Noite. Ainda não me recuperei da DR de Diane Matthew, então vamos ver o que Debs preparou para a gente neste capítulo. Capítulo 30. Mestre Habermel passou por aqui. Seu compêndio está na mesa. Matthew não tirou mais os olhos das plantas do castelo de Praga obtidas com os arquitetos do imperador. Nos últimos dias me deixaram em paz, ao se ocupar em canalizar energia no trabalho de desencavar os segredos da guarda do palácio para violar a segurança de Rodolfo. Eu tinha feito lembrar o conselho de Abraão, mas ele preferiu uma estratégia proativa. Ele nos queria fora de Praga, imediatamente. Cheguei perto dele e recebi um olhar irrequieto e faminto. Isso é apenas um presente. Tirei as luvas e o beijei com ardor. Meu coração é seu, lembra? Isso não é apenas um presente. Foi acompanhado por um convite para uma caçada amanhã. Matthew me abraçou pelos quadris. Gallowglass já informou que aceitamos. Ele encontrou um caminho para os aposentos do imperador, seduzindo uma pobre aia para que lhe mostrasse a coleção de pinturas eróticas de Rodolfo. Parte da guarda do palácio estará caçando conosco e outra parte tirando uma soneca. Gallowglass acha que é uma boa hora para procurar o livro. Olhei para o outro embrulho na escrivaninha de Matthew. Já sabe o que é isso? Ele assentiu com a cabeça. Esticou-se e pegou o embrulho. Você está sempre recebendo presentes de outros homens. Este aqui é meu. Estenda a mão. Fiz o que me pediu, intrigada. Ele apertou uma coisa redonda e sedosa na palma da minha mão. Era do tamanho de um ovinho. Uma corrente de metal fria e pesada girou em torno do misterioso ovo enquanto pequenas salamandras enchiam a minha mão. Eram feitas de prata e ouro, com diamantes incrustados atrás. Ergui uma das criaturas que fez erguer a corrente pontilhada de salamandras emparelhadas, com as cabeças unidas à boca e as caudas entrelaçadas. Restou um rubi aninhado na palma da minha mão, um rubi bem grande e bem vermelho. É maravilhoso, olhei para ele. Quando encontrou tempo para comprar isto? Não era o tipo de corrente que um ouvires tinha à mão para os clientes. Faz algum tempo que está comigo, disse Matthew. Papai mandou, junto com o retábulo. Não sabia se você gostaria disso. Claro que eu gosto disso. As salamandras são alquímicas, você sabe. Dei outro beijo nele. Além do mais, que mulher não gostaria de uma corrente de prata e ouro, salamandras de diamantes e um rubi tão grande que mal caberia num oveiro? Ganhei salamandras de presente do rei quando retornei à França em 1541. O rei Francisco escolheu as salamandras em chamas para o emblema real, cujo lema era Nutro e Extingo. Ele deu uma risada. Kitty adorou tanta ideia que o tomou para si. O que me nutre me destrói. Definitivamente Kitty é um demônio pessimista. Comentei também rindo. Peguei uma salamandra que cintilou à luz das velas. Disse alguma coisa e me detive. O que foi? Perguntou ele. Já deu isto para alguém antes? A súbita insegurança após a noite anterior sou embaraçosa. Não, respondeu ele pegando-me pela mão. Desculpe-me, sei que isso é ridículo, ainda mais se levarmos em conta o comportamento de Rodolfo. Afinal, é melhor não ficar imaginando, mas se algum dia me der alguma coisa que já deu para Eleanor ou para qualquer outra, não esqueça de me avisar. Nunca lhe daria alguma coisa que estivesse dado para outra Moncor. Ele esperou que olhasse nos olhos dele. Seu dragão de fogo me trouxe o presente de Francisco, a lembrança, e resolvi pedir ao meu pai para que tirasse de onde estava guardado. A corrente foi usada por mim durante algum tempo e depois a coloquei numa caixa e não saiu mais dali. Não é exatamente um tipo de joia que se usa no dia a dia, disse e esbocei um riso, mas não funcionou. Não sei o que há de errado comigo. Matthew me tomou nos braços e me beijou. Meu coração é seu da mesma forma que o seu é meu. Nunca duvide disso. Não duvidarei. Bem, temos que manter a cabeça no lugar, porque Rodolfo está fazendo de tudo para nos abater. E depois teremos que sair de Praga o mais rápido possível. As palavras de Matthew voltaram a me assombrar na tarde seguinte, quando nos juntamos aos confrades de esporte mais próximos de Rodolfo na corte. O plano era cavalgar até a cabana de caça do imperador, na Montanha Branca, e abater cervos, mas o tempo nublado nos deteve nas cercanias do palácio. Era a segunda semana de abril, mas a primavera se aproximava lerdamente de Praga e a neve ainda era visível.
Rodolfo chamou por Matthew e me deixou à mercê das mulheres da corte. Elas estavam curiosíssimas e inteiramente perdidas sem saber o que fazer comigo. O imperador e os confrades bebiam vinho servido pelos criados à larga. Pensei na alta velocidade da iminente caçada e desejei que houvesse regras em relação à bebida e à cavalgada. Não que estivesse preocupada com Matthew. A não ser por uma coisa. Estava muito comedido com a bebida, até porque tinha poucas chances de morrer, mesmo que o cavalo se chocasse com uma árvore. 2 homens se aproximaram, carregando um longo mastro apoiado nos ombros que serviria de poleiro para o esplêndido grupo de falcões que naquela tarde trariam as aves para baixo. Foram seguidos por 2 outros homens que carregavam um pássaro de bico curvo letal encapuzado, cujas pernas cobertas de penas marrons pareciam botas. Era um pássaro imenso. Ah! Disse Rodolfo esfregando as mãos de contentamento. Eis a minha águia, Augusta. Eu queria que La Diosa visse, embora não seja possível fazê-la voar aqui. Ela precisa de um espaço mais amplo que o fosso do veado para caçar. Augusta era um nome perfeito para uma criatura de porte tão altivo. A águia media quase 1 metro de altura e, mesmo encapuzada, mantinha a cabeça em ângulo arrogante. Ela sente que está sendo observada, murmurei. Alguém traduziu a frase para o imperador, que sorriu para minha aprovação. As caçadoras se reconhecem entre si. Tira o capuz dela, que Augusta e La Diosa se conheçam. Um velho encarquilhado de pernas arqueadas trouxe a águia com muita cautela para mais perto. Puxou as tiras de couro que prendiam o capuz à cabeça de Augusta e o retirou com todo cuidado. As penas douradas em torno do pescoço e da cabeça se arrepiaram com a brisa, realçando a textura da águia. Augusta abriu as asas frente à perspectiva de liberdade e de perigo, o que podia ser entendido com a promessa de um iminente voo ou de um aviso. Mas eu não era a única que Augusta queria conhecer. Ela girou a cabeça com instinto certeiro, na direção ao único predador presente e mais perigoso que ela. Matthew olhou melancolicamente para ela. A águia retribuiu a simpatia com um grito. Eu não trouxe Augusta para divertir Herr Roydon, e sim para conhecer La Diosa, resmungou Rodolfo. E agradeço-lhe pela apresentação, Sua Majestade, disse na tentativa de mudar o mau humor do monarca. Não sei se a senhora sabe que Augusta já abateu 2 lobos, disse Rodolfo, desviando os olhos para Matthew. As penas do imperador se mostravam mais farfalhantes que as da águia, e nas 2 vezes em lutas sangrentas. Se eu fosse o lobo, simplesmente me deitaria e deixaria que a dama fizesse o serviço, disse Matthew com displicência. Naquela tarde, ele era o próprio cortesão, trajando um conjunto cinza e verde com cabelo sob uma boina que, se por um lado protegia pouco contra o tempo, por outro era um meio de exibir um broche prateado, o Ouroboros da família de Clermont. Isso era para que Rodolfo não se esquecer de com quem ele lidava. Os outros cortesãos sorriam diante do comentário ousado. Rodolfo primeiro se certificou de que os risos não eram dirigidos para ele, e depois se juntou aos outros. Isso é outra coisa que temos em comum, Herr Roydon, disse, batendo no ombro de Matthew. Olhou-me dos pés à cabeça. Nem eu, nem você tememos uma mulher forte. Já com a tensão quebrada, o falcoeiro recolocou Augusta no poleiro, aliviado, e perguntou que ave o imperador queria usar para bater o tetraz real naquela tarde. Rodolfo se voltou para o grupo de aves. Escolheu um falcão girefalte e os arquiduques austríacos e príncipes alemães lançaram-se avidamente para os falcões restantes até que restasse apenas um. Era um falcão pequeno que tremia de frio. Matthew então tratou de pegá-lo. Essa é uma ave mulher, disse Rodolfo bufando e ajeitando-se na sela. Eu a trouxe para La Diosa. Apesar do nome, Diana não gosta de caça. Mas isso não importa. Ficarei com o esmerilhão. Retrucou Matthew. Segurou as gesses, estendeu a mão e a ave pulou no punho da luva e ali se empoleirou. Olá, beleza! Murmurou enquanto a ave se firmava com passinhos que fizeram os guizos tilintar. Ela se chama Sarka, sussurrou o mateiro sorrindo. É tão inteligente quanto a Xará? Perguntou Matthew. Muito mais, respondeu o velho ainda sorrindo. Matthew se curvou e pegou com os dentes um dos cordões que prendia o capuz da ave.
Ficou com a boca tão perto de Sarka e com tal intimidade que o gesto podia ser confundido com um beijo. Puxou o cordão para trás. Em seguida, foi fácil remover o capuz com uma das mãos e levar a venda de couro decorativa para dentro do bolso. Sarka pestanejou quando enxergou a paisagem e pestanejou novamente quando olhou para mim e para o homem que a segurava. Posso tocá-la? As suaves camadas de penas marrons e brancas eram irresistíveis. Eu não aconselharia, ela está faminta. Não acho que vai receber uma porção justa das matanças, disse Matthew. Olhou novamente para ela com um ar tristonho, melancólico. Sarka emitiu ruídos baixinhos de contentamento, com olhos fixos em Matthew. Ela gosta de você. Isso não era de espantar. Ambos eram caçadores por instinto e ambos estavam acorrentados e não podiam extravasar o ímpeto de rastrear e matar. Cavalgamos ao longo de um caminho sinuoso até o desfiladeiro de um rio que antes era um fosso do palácio. Já não havia rio e o desfiladeiro estava cercado para manter a privacidade do esporte do imperador. Veados vermelhos, corças e javalis rondavam pelos arredores. Leões e outros grandes felinos do zoológico também perambulavam por ali nos dias que Rodolfo preferia caçar com eles a caçar com aves. Fiquei surpresa porque esperava um verdadeiro caos e a coreografia da caçada era tão precisa quanto a de um balé. Rodolfo liberou o falcão girafalte ao ar e as aves empoleiradas nas árvores alçaram voo como uma nuvem para não se tornarem elas próprias uma refeição. O falcão girafalte fez um voo rasante por cima da vegetação, com o vento a sacudir os guizos presos aos seus pés. Tetrazes emergiram, assustados e apressados de esconderijos, e bateram as asas em todas as direções antes de alçar voo. O falcão girafalte se curvou para um lado, selecionou um alvo e se projetou para a frente a fim de acuá-lo e pegá-lo com as garras e bico. O tetraz se precipitou no céu e o falcão saiu em sua perseguição até o solo sem piedade, onde finalmente feriu o tetraz assustado e o matou. Os mateiros soltaram os cães e saíram correndo atrás naquele solo coberto de neve. Foram seguidos pelos cavalos e os gritos triunfantes dos homens se sobrepuseram aos latidos dos cães. Cavalos e cavaleiros chegaram ao local e o falcão mantinha as asas fechadas por cima do tetraz, como se para impedir que os outros a pegassem. Matthew adotara uma postura similar na biblioteca blodeiana e senti quando ele cravou os olhos em mim, como se para me certificar de que eu estava por perto. O imperador tinha então a primeira ave abatida e os demais estavam livres para se juntar à caçada. Juntos caçaram mais de 100 aves, o bastante para alimentar um bom número de cortesãos. Só houve uma alteração, e claro que teria que ser entre o magnífico e prateado falcão girafalte de Rodolfo e o pequeno esmerilhão marrom e branco de Matthew. Matthew colocou-se à distância do bando de falcões machos e soltou o esmerilhão à esteira dos outros falcões, e não se apressou em se dirigir até o tetraz que a ave levara ao solo. Nenhum dos outros homens desmontou, mas Matthew desmontou e afastou Sarka, com sussurros e um pedaço de carne que cortou da preciosa presa. Em outro momento, porém, Sarka não conseguiu se manter atrás do tetraz que perseguia, e ao escapar, o tetraz voou em direção ao falcão girafalte de Rodolfo. Sarka se recusou a ceder. O girafalte era bem maior, mas Sarka era mais tenaz e mais ágil. O pequeno esmerilhão fez um voo tão rasante de perseguição ao tetraz que, quando passou por cima da minha cabeça, senti a mudança na pressão do ar. Sarka era muito pequenininha, menor do que até que o tetraz, e definitivamente suplantada pelo porte descomunal da águia do imperador. O tetraz saiu em voo para o alto, mas não conseguiu escapar, pois Sarka rapidamente mudou de curso e cravou as garras na presa, e o peso das duas aves puxou-a para baixo. O falcão girafalte girou indignado e frustrado, e Rodolfo aderiu ao protesto da ave. Sua ave se interpôs no caminho da minha, disse Rodolfo furioso, quando Matthew tocou o cavalo em frente para buscar o esmerilhão. Ela não é minha ave, majestade, disse Matthew. Sarka inflou em cima da presa e abriu as asas para parecer maior e mais ameaçadora, e soltou um forte piado quando Matthew se aproximou. Ele murmurou algo que soou vagamente familiar e amoroso, e a postura da ave então apaziguou. Sarka pertence ao Senhor, e hoje provou fazer jus ao nome da grande guerreira boêmia. Esse era o nome de uma guerreira, meu marido? Matthew interrompeu o que dizia e sorriu. Sim, minha esposa.
A tsarca real era pequena e corajosa, exatamente como a ave do imperador, e sabia que a maior arma de um guerreiro encontra-se entre as orelhas. Ele bateu na própria cabeça para que todos entendessem a mensagem. Rodolfo não só a entendeu, como pareceu perplexo. Tsarca se parece um pouco com as damas de Malastrana, comentei em tom seco. E como ela usou a própria inteligência? Soou a voz de uma jovem desconhecida, antes que Matthew pudesse responder. Tsarca derrotou uma tropa de soldados, explicou ela em latim fluente, e carregado de uma forte sotaque tcheco. Um homem de barba branca, que presumi ser o pai, olhou para ela com ar de aprovação e a fez ruborizar. Verdade? Perguntei interessada. Como? Fingiu que precisava ser libertada e convidou os soldados para celebrar a liberdade com muito vinho. Outra mulher mais velha, com o nariz aquilino que rivalizava com o de Augusta, bufou de desdém. Os homens sempre sucumbem a isso. Caí na risada. Para surpresa da jovem, a velha dama aristocrata, de nariz aquilino, também caiu na risada. Imperador, receio que as damas não desejam que a heroína delas leve a culpa pelas faltas dos outros. Matthew pôs a mão no bolso para pegar o capuz e a enfiou delicadamente na cabeça da orgulhosa tsarca. Inclinou-se e apertou o cordão com os dentes. O mateiro levou o esmerilhão sobre aplausos. Saímos em direção a uma casa branca de telhado vermelho ao estilo italiano, localizada na extremidade do terreno do palácio, para nos refrescar e digerir alguma coisa. Se bem que preferi ficar nos jardins onde floresciam narcisos e tulipas. Alguns outros membros da corte se juntaram a nós, entre os quais o azedo Estrada, o mestre Hofknagel e Erasmus Habermel, o criador de instrumentos a quem agradeci pelo meu compêndio. Tudo o que precisamos para espantar o tédio agora, que a quaresma está quase no fim, é de uma festa de primavera, disse um jovem cortesão em voz alta. O senhor não acha o mesmo, majestade? Uma encenação? Rodolfo tomou um gole de vinho e olhou fixamente para mim. Então, o tema da festa deveria ser Diana e Actenon. É um tema muito comum, majestade, e nada em inglês, disse Matthew de má vontade. Rodolfo ruborizou. Talvez devêssemos fazer Deméter e Perséfone. Combina mais com a estação. Ou a história de Odisseu, sugeriu Estrada, lançando-me um olhar fulminante. Frau Roydan poderia representar Circe e nos tornar porquinhos. Interessante, Otávio, disse Rodolfo, levando o dedo indicador ao lábio inferior. Talvez eu goste de representar Odisseu. Não em vida, pensei. Não com a cena da cama e com Odisseu fazendo Circe prometer que não lhe tiraria a masculinidade. Eu gostaria de oferecer uma sugestão. Eu disse ansiosa para evitar o desastre. É claro, é claro, é claro. Rodolfo se apressou em dizer, dando uma palmadinha na minha mão. A história que tenho em mente requer alguém que faça o papel de Zeus, o rei dos deuses, disse para o imperador, retirando educadamente a minha mão. Eu seria um Zeus convincente, ele se apressou em dizer com um sorriso iluminando o rosto. E a senhora representaria Calisto? Absolutamente não. Jamais deixaria Rodolfo fingir apoderar-se de mim e me engravidar. Não, majestade. Se o senhor insiste que eu tome parte da peça, gostaria de fazer o papel da deusa da lua. Levei a mão à dobra do braço de Matthew. E para espiar uma observação anterior, Matthew fará o papel de Edímio. Edímio? O sorriso de Rodolfo pareceu vacilante. Pobre Rodolfo, de novo vencido. Murmurou Matthew apenas para o meu ouvido. Edímio, majestade, disse em seguida em alto e bom som. O bonito jovem a quem encantaram para dormir para sempre e assim preservar a própria imortalidade e a castidade de Diana. Conheço a lenda, Herr Roydan, frisou Rodolfo. Peço-lhe desculpas, majestade. Matthew fez uma reverência graciosa, embora superficial. Diana ficará esplêndida quando chegar de carruagem e olhar com ar melancólico para o amado. Nesse momento, Rodolfo assumiu um vermelho imperial. Fomos retirados da presença real e saímos do palácio, e depois fizemos a breve descida até o Três Corvos. Só tenho um pedido, disse Matthew quando entramos pela porta. Sou um vampiro, mas abril em Praga é muito frio. Em deferência à temperatura, os modelos para os trajes de Diana e Edímio poderiam ser mais consistentes que uma simples lua crescente
nos seus seios e um simples plano em volta dos meus quadris. Acabei de escalá-lo para o papel e você já está fazendo exigências artísticas? Atirei-lhe uma indignação fingida. Atores. Isso é o que você merece por trabalhar com amadores, disse Marvel sorrindo. Já sei como a ensinação deverá começar. E eis que de fendas nas nuvens eu vi surgir a mais adorável lua que paira prateada, uma concha para ser a taça de Netuno. Você não pode usar Keats, sorri. Ele é um poeta romântico, nós estamos 300 anos adiantados. Ela elevou tão rapidamente luminosa minha alma fascinada. Entrelaçadas as esferas prateadas, ela rolou pelo claro e nublado, mesmo quando se foi, finalmente, para uma tenda escura e vaporosa. Declamou ele com dramaticidade e me tomou nos braços. E suponho que vai querer que eu encontre uma tenda para você, disse Gallowglass descendo pesadamente pela escada. E alguns carneiros, ou talvez um astrolábio. Edímio tanto pode ser pastor como astrônomo, disse Marvel pensando nas opções. O guarda de casa de Rodolfo nunca vai se separar de um daqueles estranhos carneiros, de modo que você terá que ser um astrônomo. Marvel pode usar o meu compêndio, olhei ao redor. Talvez estivesse na cornija da lareira, longe do alcance de Jack. Onde está? Anne e Jack estão mostrando para o esfregão. Acham que ele é encantado. Até então não havia reparado nos frios prateados, dourados e cinzentos que estavam saindo da lareira e subindo pela escada. Saí apressada para encontrar as crianças e descobri o que estava acontecendo com o compêndio e acabei pisando na bainha da saia. A bainha já estava toda amassada quando alcancei Anne e Jack. Anne e Jack estavam com um pequeno compêndio de bronze e prata aberto como um livro. As alas internas abriam-se até as extremidades. Rodolfo desejara me dar algo que eu pudesse rastrear os movimentos celestes e a Habermel se superara. O compêndio continha um relógio solar, uma bússola, um mecanismo para calcular a extensão das horas nas diferentes estações do ano, um intricado volvele lunar cujas engrenagens serviam para indicar datas, horas, signos regentes dos zodíacos e fase da lua e uma tábua de latitude que incluía, a meu pedido, as cidades de Roanoke, Londres, Lyon, Praga e Jerusalém. Uma das alas tinha uma coluna onde se podia inserir uma das tecnologias mais quentes da época, uma lousa feita de um papel preparado de maneira a se poder escrever em cima e depois apagar para escrever de novo. Olhe só, Jack, está fazendo aquilo de novo, disse Anne observando o instrumento. Esfregão, que a essa altura já não se chamava Lobero, a não ser para Jack, começou a latir e a sacudir vigorosamente o rabo quando o volvele lunar começou a girar por conta própria. Aposto 1 centavo que a lua cheia estará na janela quando o pino parar de girar, disse Jack, cuspindo na própria mão e estendendo para Anne. Nada de apostas, rebati automaticamente, agachando-me ao lado de Jack. Jack, quando é que isso começou? Perguntou Matthew, afastando o esfregão. Desde que Herr Habermel mandou para cá, respondeu Anne. Esse pino gira o dia todo ou só de vez em quando? Perguntei. Só 1 ou 2 vezes e a bússola só girou 1 vez. Anne se mostrou infeliz. Eu devia ter contado para a senhora. Já sabia desde o início que isso era mágico. Está tudo bem, sorri para ela. Não houve dano algum. Coloquei o dedo no centro do volvele e ordenei que parasse. O instrumento parou. As revoluções se detiveram e os fios prateados e dourados em volta do compêndio foram se dissolvendo aos poucos, deixando para trás apenas o cinzento. Não demorou e esse fio se prendeu entre os muitos fios coloridos que enchiam a casa. O que isso significa? Perguntou Matthew mais tarde, quando a casa estava silenciosa e o compêndio não estava mais ao alcance das crianças. Eu colocava em cima do dossel da nossa cama. É bom que saiba que todo mundo esconde as coisas em cima do dossel. Será o primeiro lugar que Jack vai procurar. Alguém está em nosso encalço. Peguei o compêndio e procurei um outro lugar para escondê-lo. Em Praga? Matthew estendeu a mão e entreguei o pequeno instrumento que ele guardou dentro do gibão. Não, no tempo. Ele sentou-se na cama e soltou um palavrão.
por minha culpa. Olhei para ele envergonhada. Tentei tecer um feitiço para que o compêndio me avisasse quando alguém quisesse pegá-lo. Era um feitiço para evitar que Jack se metesse em alguma encrenca. Acho que preciso voltar para a prancheta. O que a faz pensar que é alguém em outro tempo? Perguntou Matthew. O Volvele Lunar é um calendário perpétuo. As engrenagens estavam girando como se na tentativa de inserir informações para além de suas especificações técnicas. Isso me fez pensar nas palavras em movimento do Ashmore 782. Talvez o movimento da bússola também esteja indicando que alguém está em nosso encalço em outro lugar. Da mesma forma que o Volvele Lunar, a bússola não pode encontrar o verdadeiro norte porque foi solicitada a indicar duas direções, uma para nós em Praga e a outra para outra pessoa. Acha que é Isabu ou Sara e que elas precisam de nossa ajuda? Isabu é quem enviara a Copa do Fausto a Matthew para nos ajudar a chegar em 1590. Não, respondeu ele em uma voz firme. Ela não nos extraditariam, é outra pessoa. Cravou os olhos cinza esverdeados em cima de mim. O olhar inquieto e culpado estava de volta. Está me olhando como se de alguma maneira eu o tivesse traído. Sentei na cama ao lado dele. Se não quiser que eu participe da encenação, tudo bem, eu não participo. Não, não é isso. Ele se levantou e afastou. Você ainda está escondendo alguma coisa de mim. Não há quem não mantenha a coisa só para si, Matthew, retruquei. Coisinhas sem importância. E às vezes até coisas grandes, como fazer parte da congregação, por exemplo. As acusações me doeram, porque eu ainda não sabia tudo sobre ele. As mãos de Matthew me pegaram subitamente pelos ombros e me ergueram. Você nunca vai me perdoar por isso. Os olhos dele escureceram e os dedos se aterraram em meus braços. Você me prometeu que iria tolerar os meus segredos, disse. O Rabino Lowe está certo. Tolerância não é o bastante. Ele me deixou de lado como um impropério. Ouvi os passos de Gallowglass na escada e os babuços sonolentos de Jack no salão lá embaixo. Estou levando Jack e Annie para a casa de Baldwin, disse Gallowglass da porta. Teresa e Carolina já se foram. Pierre irá comigo e também o cachorro, acrescentou em voz baixa. Vocês assustam o garoto quando discutem e ele já teve medo bastante na vida. Ou vocês mesmos saem, ou levarei as crianças de volta para Londres e os deixarei aqui com suas briguinhas. Os olhos azuis de Gallowglass faiscaram. Matthew sentou-se silenciosamente em frente à lareira e acendeu fogo, com uma taça de vinho na mão e uma expressão sombria no rosto. Levantou-se depois que o grupo saiu e se dirigiu à porta. Libertei o meu dragão de fogo sem pestanejar. Pare-o, dei a ordem de comando. Ela o observou e o cobriu com uma névoa cinzenta, e ao chegar à porta se solidificou e estendeu as asas ao longo do batente. Quando Matthew se aproximou, uma língua de fogo se projetou para fora da boca do dragão em sinal de aviso. Você não vai a lugar nem algum, disse. Tive que me conter para não elevar o tom de voz. Ele podia ser mais forte que eu, mas não podia vencer o meu dragão de fogo. Essa minha familiar é meio parecida com Sarka, pequena porém corajosa. Eu não a provocaria. Matthew se virou, agora com os olhos frios. Se está zangado comigo, diga de uma vez. Se eu fiz alguma coisa que o aborreceu, diga de uma vez. Se você deseja terminar com esse casamento, tenha coragem de fazer isso claramente para que eu possa me recuperar. Pois acabará me destruindo se continuar a me olhar como se não quisesse que estivéssemos casados. Eu não tenho o menor desejo de terminar esse casamento, disse Matthew convicto. Então seja meu marido, caminhei até ele. Sabe o que pensei quando estava observando o voo daquelas aves maravilhosas? É assim que Matthew seria se conseguisse se libertar. E quando você pôs o capuz em Sarka, cegando-o para que não pudesse caçar nem matar, como pediam os instintos dela, o seu olhar era o mesmo olhar de pesar com que eu me deparo a cada dia desde que o perdi o bebê. Diana, não se trata do bebê. Os olhos dele agora refletiam a ameaça. Pois é, trata-se de mim e de você, e de algo tão terrível que nem você consegue entender. Apesar dos seus alardeados poderes de vida e morte, você não consegue controlar nada e não consegue manter nem a mim, nem a quem mais possa amar, distante da dor. E você acha que foi a perda do bebê que trouxe isso à tona? E o que mais seria? Sua culpa em relação a Lucas e a Blanca quase o destruiu. Você está enganada. Ele tocou no meu cabelo e puxou o nó das tranças. As pupilas deles pareciam tingidas e muito maiores.
Depois de me cheirar intensamente, os olhos deles esverdearam um pouco. Diga-me então o que é isto. Matthew pegou as pontas do meu corpete e o abriu no meio. Afrouxou o cordão que sustentava o amplo decote da blusa e escorregou pelos meus ombros, deixando os meus seios expostos. Seguiu com seu dedo pela veia azul que sobressaía pelos meus seios e continuou por debaixo das pregas de tecido. Durante toda a minha vida, a cada dia, lutei comigo mesmo para me controlar. Luto contra a minha raiva. Nem assim a doença esmorece. Luto contra a fome e a sede, porque não acho certo tomar o sangue de outras criaturas, nem mesmo dos animais. Mesmo sabendo que é melhor recorrer ao sangue animal do que ao de humanos que encontre pela rua, olhou no fundo dos meus olhos. E estou em guerra comigo mesmo para superar o desejo incontrolável de possuí-la de corpo e alma de modo inimaginável para qualquer sangue quente. Você quer o meu sangue, sussurrei, apercebendo-me repentinamente. Você mentiu para mim. Eu menti para mim mesmo. Eu já lhe pedi inúmeras vezes que não fizesse isso, disse. Rasguei a blusa e pendi a cabeça para o lado, deixando a jugular exposta. Sirva-se. Não me importo, só quero você de volta, sufoquei um soluço. Você é o meu par, nunca tomaria o sangue de seu pescoço por vontade própria. Matthew encostou os dedos frios na minha pele e pôs a minha blusa no lugar. Só fiz isso em Madison porque estava muito fraco para me deter. O que há de errado com o meu pescoço? Perguntei confusa. Vampiros só mordem pescoço de desconhecidos ou de subordinados, não de amantes, e nunca dos seus pares. Domínio e alimentação. Disse, repensando as primeiras conversas que tivemos sobre vampiros, sangue e sexo. Ou seja, na maioria das vezes os humanos são mordidos no pescoço. Há um fundo de verdade na lenda do vampiro. Os vampiros mordem os seus pares aqui, continuou ele perto do coração. Apertou os lábios na pele desnuda por cima da ponta do meu decote outra vez, no mesmo ponto que me beijara na noite de núpcias, em meio a um turbilhão de emoções. Achei que só me beijava aí por simples luxúria, comentei. Não há nada de simples no desejo dos vampiros que tomam o sangue desta veia. Ele roçou a boca ao longo da linha azul 1 centímetro abaixo e apertou os lábios naquele ponto mais uma vez. Mas não se trata de domínio nem de alimentação. Do que se trata, então? Honestidade. Os vampiros guardam muitos segredos para que sejam completamente honestos. Nunca dividimos todos os segredos verbalmente, mesmo porque quase sempre são muito mais complexos para fazer sentido, por mais que se tente isso. E no meu mundo, existem interdições quanto a dividir segredos. Não é uma história para ser contada, disse. Já ouvi essa frase diversas vezes. Nada deve se manter escondido depois que se toma o sangue da amante. Ele olhou fixamente para o meu seio e de novo tocou a veia com a ponta do dedo. Chamamos esta veia de veia do coração. O sangue é mais doce aqui e a sensação é de completa posse e pertencimento. Mas isso também requer completo controle para que as fortes emoções que advêm daí não nos subjuguem. A voz dele soou melancólica. E você não confia no seu próprio controle por causa da ira do sangue? Você já me viu acometido por essa ira, é acionada pelo sentimento de posse. E quem representa um perigo maior para você, além de mim? Deixei a blusa escorregar pelos ombros abaixo e tirei os braços das mangas até ficar nua, da cintura para cima. Tateei as amarras da saia e desamarrei. Ninguém. Os olhos dele escureceram ainda mais. Ninguém aqui, Caso você me drene? Chutei a saia. Se não conseguiu fazer isso quando Philip estava ao seu lado, provavelmente não fará com Gallaglas e Pierre por perto para ajudar. Isso não é assunto para piadas, Diana. Não, segurei as mãos dele. Isso é assunto para marido e mulher. Algo que diz respeito à honestidade e à confiança. Não tenho nada a esconder de você. Se tomar o sangue da minha veia e com isso puser um ponto final na ânsia de caçar o que fantasia como sendo os meus segredos, então é isso que fará. Isso não é algo que um vampiro faça de uma só vez. Ele me alertou e se afastou de mim. Não achei que fosse. Enlacei os cabelos à nuca de Matthew com os meus dedos. Tome o meu sangue. Pegue os meus segredos. Faça o que seus instintos brandam para que seja feito. Aqui não há capuzes nem gesses.
Poderá ser livre nos meus braços, mesmo que não seja em nenhum outro lugar. Levei a boca aos lábios dele. A princípio ele reagiu com timidez, enlaçando meus punhos com as mãos, como se para escapar na primeira oportunidade. Mas os instintos dele eram muito mais fortes e o desejo palpável. Os fios que ligavam o mundo se reagitaram à minha volta, como se para dar espaço às emoções mais poderosas. Recuei amavelmente, com os seios empinados ao expor a respiração. Ele ficou tão apavorado que o meu coração doeu, mas nele também havia desejo, medo e desejo. Não era de estranhar que tivesse escolhido essas palavras para o ensaio que lhe valera uma bolsa no All Souls. Quem melhor que um vampiro poderia entender a guerra travada entre medo e desejo? Eu te amo, sussurrei, soltando os braços e deixando-os estendido para baixo. Ele tinha que fazer aquilo sozinho e eu não poderia levar a minha veia aos dentes dele. Foi uma espera angustiante, até que finalmente Matthew baixou a cabeça. Meu coração bateu descompassado quando ele inspirou uma abufante golfada de ar. Mel. Você sempre cheira a mel. Murmurou de felicidade pouco antes de penetrar os dentes afiados na minha pele. Na vez anterior em que bebera meu sangue, primeiro ele anestesiara o local com o próprio sangue para que não me submetesse à dor. Mas desta vez não fez o mesmo. Se bem que a pressão da boca na minha carne logo a deixou anestesiada. Enlaçou-me com os braços enquanto me angulava para trás em direção à cama. Fiquei suspensa no ar, esperando que saciasse, a ponto de perceber que não havia mais nada entre nós senão amor. Matthew deteve-se uns 30 segundos depois de ter começado e me olhou com surpresa, como se tivesse descoberto algo inesperado. Ficou com os olhos completamente escuros e por uma fração de segundo cheguei a pensar que a ira do sangue viria à tona. Está tudo bem, meu amor, sussurrei. Ele abaixou a cabeça e sorveu um pouco mais de sangue e dos meus pensamentos até descobrir o que precisava. Isso levou um pouco mais de um minuto, depois do qual beijou a região em cima do meu coração com o mesmo semblante de gentil reverência que mostrara na nossa noite de núpcias em Septu e me olhou com recato. O que encontrou? Perguntei. Você, só você, murmurou ele. Enquanto me beijava, o recato rapidamente se transformou em ânsia e logo estávamos entrelaçados. Fazia algumas semanas que não fazíamos amor, afora a breve relação que tivéramos de encontro à parede, e nosso ritmo então se mostrou a princípio desajeitado, mas depois relembramos do nosso próprio movimento. Fui me enroscando cada vez mais nele, mais um rebolado, mais um beijo bem dado, e já estava prestes a voar. Em contrapartida, Matthew diminuiu o ritmo. Nossos olhos se encontraram. Nunca tinha visto como naquele momento, vulnerável, esperançoso, lindo e livre. Já não havia mais segredos entre nós. Já não havia emoções resguardadas para o caso de algum desastre. E fomos então transportados para lugares sombrios onde a esperança não sobreviveria. Consegue me sentir? Ele se deteve dentro de mim. Assenti com a cabeça. Ele sorriu e se mexeu com cuidado deliberado. Estou dentro de você, Diana, dando-lhe vida. Repeti as mesmas palavras enquanto ele bebia o meu sangue e saía da fronteira da morte de volta ao mundo. Pensei por um momento que ele não tinha consciência disso. Matthew se mexeu dentro de mim novamente, repetindo as palavras como um encantamento. Era a forma mais pura de magia existente no mundo. Ele já estava tecido na minha alma e agora se tecia no meu corpo, da mesma forma que me tecia no dele. Meu coração, que nos últimos meses se quebrara repetidamente em cada toque angustiado, em cada olhar culpado, começou a se remendar outra vez. Quando o sol se arrastou no horizonte, estiquei o corpo e pus o dedo entre os olhos de Matthew. Sempre me pergunto se também poderia ler os seus pensamentos. Você já os tem, disse ele abaixando meu dedo e beijando a ponta dele. Você não estava consciente do que fazia quando recebeu a fotografia dos seus pais lá em Oxford, mas mesmo assim continuou fazendo perguntas que eu não era capaz de fazer em voz alta. Posso tentar de novo? Perguntei sem saber se receberia uma resposta negativa. Claro que pode. Se você fosse vampira, já teria lhe oferecido meu sangue. Ele recostou a cabeça no travesseiro. Hesitei, ainda absorta nos meus próprios pensamentos, e depois me concentrei numa pergunta bem simples. Como posso conhecer a mente dele? O único fio prateado brilhou entre o meu coração e o ponto da testa de Matthew, onde estaria o terceiro olho, se ele fosse bruxo. O fio encurtou,
puxando-me e fazendo-me comprimir os lábios na pele dele. Irrompeu uma explosão de visões e sons em minha cabeça. Como uma queima de fogos, vi Jack, Anne, Philip e Zabu e depois Gallagher e alguns homens desconhecidos que ocupavam lugares de importância no coração de Matthew. Também vi Eleanor e Lucas, e lá estavam sentimentos de triunfo de quando conquistava algum mistério científico e o grito de alegria de quando cavalgava na floresta para caçar e matar conforme a sua própria natureza. De repente sorri para ele. Em seguida vi o rosto de Furfoot, o vampiro que conhecera no bairro judeu, e ouvi quase que distintamente as palavras "meu filho Benjamin". Sentei-me abruptamente sobre os calcanhares e toquei nos meus lábios trêmulos. "O que houve?" disse Martha, sentando-se com testa franzida. "Rufus!" Olhei transtornada, temerosa de que tivesse pensado o pior. "Não percebi que era seu filho. Que Benjamin era seu filho." Martha não transpareceu um só traço de ira do sangue. "Não por inaptidão sua, você não é vampira. E Benjamin só revela isso para quem lhe dar na telha." A voz dele soou suave. "Talvez eu tenha sentido a presença de Benjamin ao seu redor. Algum traço de cheiro. Algum indício de que ele estava por perto. Foi isso que me fez pensar que você estava escondendo alguma coisa de mim. Eu estava errado. Desculpe-me por ter duvidado de você, Moncó. Mas Benjamin deve ter percebido quem eu era. Eu estava impregnada do seu cheiro." "Claro que percebeu", disse Martha com frieza. "Vou procurá-lo amanhã. Mas se ele não quiser ser encontrado, não haverá nada a fazer além de deixar Gallagher e Philip de sobreaviso. Eles comunicarão para o resto da família que Benjamin reapareceu." De sobreaviso? Se há alguma coisa mais assustadora que a ira do sangue de Benjamin, é a lucidez dele. "Ele estava assim quando você se encontrou com o Rabino Lowell", disse Matthew. "É como Jack costuma dizer. Os monstros mais terríveis sempre parecem homens comuns." Ai, esse capítulo é um verdadeiro divisor de águas. É muita emoção. A briga de Diana e Matthew é o que eles precisavam para finalmente se entenderem, vocês não acham? Foi lindo ver eles trabalharem nessa comunicação. Diana insistir, né, deles melhorarem a comunicação. E esse ritual de acasalamento deles, porque para mim aquilo ali é um ritual de acasalamento, foi um ato de entrega e confiança. Eu adorei. Eu realmente estava preocupada em que rumo ia caminhar o relacionamento deles, porque foi o conflito dos dois livros, né, a Descoberta das Bruxas e agora Sobradão e Noite, foi o conflito que mais durou na trama. Adorei como o Debs encontrou uma forma de dissipar essa tensão entre o casal. Amei. Mas, sem dúvida alguma, para mim, a revelação do Benjamin foi a cereja do bolo. Há uma tensão aí, há uma história aí e me preocupa. E Debs mostra que é uma verdadeira arquiteta de tramas complexas. É um final de capítulo que me deixou de queixo caído e ansiosa para saber o que vai acontecer agora, porque eu tenho certeza que essa história de Benjamin vai voltar, seja aí no passado ou no futuro. E vocês, o que acharam dessa briga e dessa reconciliação entre o nosso casal preferido? E a grande revelação sobre Benjamin, vocês também tiveram a mesma impressão? O que vocês acham que vai acontecer agora que a verdade veio à tona? Me contem aqui nos comentários. E se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo. No próximo vamos continuar nossa jornada e eu sinto que as emoções vão ser intensas. Então prepare sua bebida favorita, pega o seu cobertor mais quentinho para ler junto comigo no próximo capítulo. Até lá, encontro marcado, hein?